Pois bem, atenção, então o trabalho que eu ia passar para vocês eu vou explicar. É um exemplo para vocês poderem entender uma questão importante sobre justiça de Deus e livre-arbítrio. Teve um homem, há cerca de 2.400 anos, um filósofo chamado Epicuro. Ele colocou um desafio que até hoje os filósofos dizem que nós cristãos não conseguimos responder, tá bom? Eu ia passar o trabalho para vocês responderem, mas então eu vou dar a resposta para vocês, né? Você sorriu por quê? Você gostaria que eu passasse o trabalho? Não. Há uma esperança. Qual então, o nível vamos de lá. dificuldade desse trabalho que o senhor passa? Se o senhor passar, Se eu passaria. Calma, gente. A gente está ganhando um trabalho fácil. O trabalho dizia o seguinte, que existem 3 atributos que não podem existir em Deus ao mesmo tempo. Tudo por causa da existência do mal. Então ele diz o seguinte, se Deus, ele é amor, o primeiro atributo, tá bom? Se ele é onipotente, tá bom? Se ele é onipotente, ele podia impedir, ele tinha o poder, já que ele tem todo o poder, ele podia impedir que o mal viesse à existência. Se ele é amor, ele queria impedir que o mal viesse à existência. Por que ele não fez? Então ele não tinha presciência, ou seja, ele não sabia que o mal viria a existir. Então ele falou, olha, se Deus tem o atributo 1 e o atributo 2, ele não possui o atributo 3. E qualquer outra combinação que você fizer, tá bom? Ele também não vai possuir. Vamos dizer que Deus possua então o atributo 2 e o atributo 3. Se Deus é onipotente e é presciente, como presciente ele sabia que o mal viria a existir, tá bom? Como onipotente ele tinha poder de impedir que o mal viesse à existência. Só que ele não fez, porque o mal está aí. Logo ele não é amor, tá bom? E se Deus tivesse o atributo 1 e 3, Deus, ele é presciente, então ele sabia que o mal viria a existir. Se ele é amor, ele queria impedir que o mal viesse a existir, mas só que ele não fez, então ele não tinha o poder de impedir que o mal viesse a existir. Não é fácil? Ela perguntou se era difícil. Não é fácil? No caso do faraó, Deus não criou o mal diretamente, tá bom? Porque ele não criou Satanás, ele criou o querubim ungido. Mas como ele sabia que o mal viria a existir, então ele assume a responsabilidade pela existência do mal no mundo. Mas a questão aqui, a resposta seria outra. A resposta seria o seguinte, Deus, ele não é como o homem. Por exemplo, vamos dizer que eu soubesse, tá ok? Que a sugestão é que Deus só criasse as criaturas que fossem obedientes a ele. Então Deus só criaria os anjos que fossem obedientes a ele. Seria a situação, tá bom? Não, Deus não faz isso. Deus, ele criou os seres com livre-arbítrio, tá bom? Então, imagine se eu fizesse o seguinte aqui na sala de vocês. Vamos dizer que um professor chegasse aqui e ele propôs o seguinte, olha, eu vou deixar vocês escolherem se eu continuo ou não dando aula para vocês. Mas vamos dizer que eu fosse presciente e eu soubesse quem iria dizer não e quem iria dizer sim. Eu falasse o seguinte, ó, só que eu não tenho formulário para todos. E como eu sei quem vai me escolher, eu daria formulário só para aquelas pessoas que iriam me escolher. Eu seria um manipulador, essa é a verdade. Então, quando ele propõe isso, ele está propondo que Deus seja, na verdade, um manipulador. E Deus não iria fazer isso. Deus, como a Bíblia sempre coloca que Deus dá livre-arbítrio para as suas criaturas, Deus, se ele queria que o mal não viesse à existência, tá bom? Mas, a princípio, se ele seguisse esse padrão que ele está propondo, nenhum de nós estaríamos aqui, porque a humanidade toda pecou, só alguns anjos escapariam, tá bom? Então, Deus, ele é presciente, sabia que o mal viria à existência, ele tinha o poder e ele não queria que o mal viesse à existência, só que Deus criou os seres livres, tá bom? Então, por isso que eu falo, Agostinho jamais conseguiria explicar isso, porque ele dizia não acreditar no livre-arbítrio, porque ele queria defender essa teoria espírita. Só que também, se vocês forem pesquisar, Agostinho, eu digo que ele pronunciou a frase mais irracional que eu já ouvi no meio teológico.
ele escreveu o seguinte: ele queria defender o livre-arbítrio, porque está claro na Bíblia, mas queria negar o livre-arbítrio por causa da doutrina espírita da predestinação que ele adotou, a interpretação deles. Então ele saiu com a seguinte pérola, ele disse: o homem tem livre-arbítrio, mas Deus determina o que o homem vai arbitrar. O homem pode escolher, mas Deus determina o que o homem vai escolher. Isso não é livre-arbítrio, gente. Isso não é livre-escolha, tá bom? Mas acredite, essa frase é real. Então, por que Deus tem esses 3 atributos, tá bom? Mas o mal existe. Porque Deus dá liberdade às suas criaturas, ok? Ele não manipula ninguém. Se eu fizesse isso, eu seria um manipulador, né? Às vezes os homens podem até manipular informações, mas Deus não faz isso, tá bom? Então, como é que nós respondemos isso? É com o livre-arbítrio, tá bom? Deus, ele é até amor, ele não queria que o mal viesse à existência, mas por que o mal veio? Mesmo ele sendo onipotente, tendo poder para impedir e sabendo, sendo presciente, sabendo que ele viria à existência, porque Deus deu livre-arbítrio às suas criaturas, tá ok? E dando esse livre-arbítrio, os homens podem escolher, como os anjos também puderam escolher entre o bem